Boa tarde, tudo bom, galera? Professor José Carlos Lemos, professor de História, Português e Literatura. Então, o tema, hoje nós vamos trabalhar História. E o tema que finaliza a parte da colonização, né? Depois nós vamos para a próxima matéria será expansão geográfica, né? E o que finaliza é a colonização. É um tema bem pertinente, porque tem a ver com a história do Brasil e o nosso desenvolvimento. É a escravidão e o início da catequese. Então esse tema ele é muito pertinente, né? E ele fala, né, sobre o desenvolvimento e quem desenvolveu o nosso país. Mas antes disso, antes de trabalhar esse tema, não vou trabalhar hoje, agora, essa parte da colonização, porque eu trouxe aqui comigo, ó, dicionário de história. Esse dicionário aqui, ele é originalmente publicado em inglês pela Universidade de Oxford, Inglaterra. Edmund Wright e Jonathan Law. Então aqui eu já vou direto para a página 250. Já vou direto aqui para a página 250 para nós termos uma concepção de como ele traduz a palavra escravo, né? Então aqui diz assim, olha, escravidão, como ele traduz a palavra escravidão. Escravidão, a posse de uma pessoa por outra que controla a vida e o trabalho dos escravos. Os escravos são vistos pelos seus donos como uma propriedade e são comprados e vendidos de acordo com isso. A escravidão é intimamente associada ao preconceito racial, à crença de que uma raça é superior à outra. A escravidão tem uma história que começa nas mais antigas civilizações. Na Grécia Antiga, a maior parte da economia dependia dos escravos, e as ilhas sagradas de Delfos serviam como o principal mercado escravo do Egeu. Era, com muita frequência, a prática entre os povos do mundo antigo para escravizar prisioneiros de guerra, e essa era a principal fonte de escravos. A expansão do Império Romano criou um enorme número de escravos. E embora a chegada do cristianismo ajudasse a melhorar a sorte dos escravos, a escravidão se mostrou persistente. A escravidão também foi lugar comum no mundo árabe, e nós vamos ver isso, tráfico de escravos árabe. Um dos mais significativos períodos da escravidão foi o uso do trabalho escravo africano nas plantações do Caribe e dos estados do sul dos Estados Unidos. Tem uma temática bem triste, gente, porque teve uma guerra civil nos Estados Unidos, né? E conta-nos a história, segundo fontes, que os escravagistas do sul dos Estados Unidos, muitos
fugiram para a América do Sul, para o Brasil, pois lá a escravidão se encerrou em 1863 e aqui no Brasil a escravidão encerra em 1888. Também lembramos que na Rússia o período feudal foi até 1865 e o próprio Dostoiévski fala que muitos senhores feudais apostavam as filhas, né, de seus servos em mesas de carteado e muitas eram, né, levadas como matéria de barganha, né, em troca de um carteado por outro senhor feudal, o que separava muitas famílias. E essa menina sabia que ela ia ser injustiçada e, né, maltratada sexualmente. Bom, vamos continuar porque nós estamos falando ainda da escravidão. Rússia é outro tempo, outro dia, tá? Então, aqui diz assim, ó. Então aqui diz assim, ó. Um dos mais significativos períodos da escravidão foi o uso do trabalho escravo africano nas plantações do Caribe e dos estados do sul dos Estados Unidos durante o século XVIII e começo do XIX. Tráfico de escravos africanos, tráfico de escravos, abolição do... Tá. Durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães fizeram extenso uso de trabalho escravo, Judeus saudáveis, russos, eslavos e outros a quem os alemães acreditavam ser superiores foram forçados a trabalhar como escravos. Depois da guerra, a palavra escravo foi definida pelas Nações Unidas como alguém que não pode voluntariamente abandonar seu trabalho. As Nações Unidas estimam que existam cerca de 200 milhões de tais escravos, principalmente na Ásia e na África. Agora, gente, olha só, nós estamos no século 21, em 2025. Esse livro aqui, esse dicionário é de 2004. Ele está um pouquinho desatualizado, mas ele ainda está muito atualizado para os dias de hoje. Então vamos ver aqui, ó. E na América do Sul, onde trabalhadores forçados, pessoas que se vinculam por um período fixo para pagar um débito ou receber uma soma fixa. A escravidão infantil são amplamente difundidos. Na atualidade, a legislação punitiva contra a escravidão, inclusive de menores, vem avançando na América Latina, que ainda mantém redutos do trabalho escravo, sobretudo em áreas de extrativismos e de atividades agrícolas. Isso está em um dicionário de Oxford, da Universidade Inglesa de Oxford. Gente, então, aqui fala que hoje ainda tem trabalho escravo infantil na América do Sul, no Brasil, entre outros trabalhos escravos de adultos na extração e na área agrícola. Bom, vamos lá agora para o tráfico de escravos africano, e vamos para o tráfico árabe. Vamos dar mais uma chegada. Bom, aquela temática ali estava na página 250, né? Que é escravidão. Página 250 do dicionário de história, né? Um dicionário traduzido, mas feito em Oxford, na Inglaterra, na Universidade de Oxford. Bom, então vamos ver aqui agora o tráfico de escravos, né? Olha aqui, ó, vocês podem ver aqui um mapa, ó, gente, ó.
Vamos ver se a gente consegue, ó. Um mapinha ali, ó. Por quê? Porque as grandes navegações abriram espaço para isso. Sagres abre espaço para isso também, né? Porque quando Portugal atravessa o Cabo da Boa Esperança e chega a Moçambique, do outro lado, né, do continente africano, né? Já não pelo Oceano Atlântico, né? Então vamos lá. O tráfico de escravos alcançou seu auge no século XVIII, na costa da África Ocidental, onde mercadores da Europa trabalhavam em cooperação com chefes nativos e com caçadores de escravos dispostos a trocar escravos por mercadorias do Ocidente. A Dinamarca tornou ilegal a participação no tráfico de escravos no Atlântico em 1792 e os Estados Unidos fizeram o mesmo em 1794. Na Grã-Bretanha, um grupo de cristãos humanitários, incluindo Thomas Clarkson e William e o Wilberforce, membros das chamadas seitas de Clapham, afirmavam que se o tráfico de escravos no Atlântico fosse abolido com suas crueldades terríveis, os donos das plantações tratariam seus escravos como mais humanidade, como sendo mais valiosos. Tiveram êxito em aprovar no parlamento um projeto de lei abolindo o tráfico britânico em 1807 e pelos tratados de Ghent em 1814 e de Viena em 1815. A Grã-Bretanha concordou em usar a Marinha Real para tentar suprimir o tráfico e a maioria dos países europeus passou a apoiar a abolição da escravidão. No entanto, pelos próximos 40 anos, o contrabando ilegal continuou, principalmente na África, mesmo depois da escravidão ter sido abolida nas Índias Ocidentais Britânicas 1834. O tráfico de escravos existia nos Estados americanos e escravocratas do Sul, em lugares como Cuba, Costa Rica e Brasil. Nos Estados Unidos e nos estados do Sul dos Estados Unidos, a procriação, o transporte e a venda de escravos tornaram-se altamente rentáveis, existindo cerca de 4 milhões de escravos nas plantações por volta da época da proclamação da emancipação em 1863 pelo presidente Lincoln. Em 1862, o presidente Lincoln, né, então ele faz um decreto e em janeiro de 1863 passa a vigorar. A escravidão no Caribe não acabou até ser banida por países como Cuba em 1886 e Brasil 1888. No mundo muçulmano, o tráfico árabe de escravos da África operou a partir do Marrocos e de Zanzibar e se espalhou por todo o Império Otomano para dentro da Pérsia e da Índia. Em 1873, o sultão de Zanzibar foi finalmente persuadido pela Grã-Bretanha e pela Alemanha a fechar seus mercados, enquanto o tráfico marroquino gradualmente diminuiu com a ocupação francesa e espanhola. No entanto, até 1935 ainda havia evidência de tráfico de escravos na África. Gente, ainda hoje há venda de escravos na África, infelizmente. Há 2 anos teve uma reportagem, uma revista aí, eu não me lembro qual revista, mas foi muito triste ver pessoas sendo vendidas como escravos na África. Uma coisa cruel.
Tráfico africano de escravos. O tráfico no qual os europeus capturavam pessoas na África e as transportavam como escravos, principalmente para as Américas, onde o trabalho escravo permitiu aos colonizadores estabelecerem plantações. Depois de suas descobertas no século XV, os portugueses começaram a levar escravos de Senegâmbia e Guiné-Bissau. Eles iam para Portugal, para as ilhas do Atlântico e depois para as Américas por volta do século XVI. Os escravos também vinham de Angola e ocasionalmente de Moçambique. No século XVII, fortalezas comerciais estendendo-se de Arquim, agora na Mauritânia, até Angola. Foram criadas por traficantes de escravos de Brandemburgo, Dinamarca, Holanda, Curland, no leste do Báltico, Inglaterra, França, Gênova e Suécia. Essas fortalezas não poderiam ter operado sem a ativa participação africana no fornecimento de escravos para serem transportados para o Brasil e para as colônias britânicas, francesas, holandesas e espanholas. Acredita-se que, por volta de meados do século XIX, 9.500.000 africanos foram transportados para o Novo Mundo, além daqueles que morreram enquanto eram capturados ou estavam em trânsito. Esse número não inclui o tráfico de escravo árabe, nem o florescente tráfico de escravos dentro da África. A repulsa a esse tratamento dos africanos levou a demandas de emancipação dos escravos e da abolição do tráfico de escravos no século XIX. Então aqui, gente, tem uma partezinha aqui também que fala sobre o tráfico árabe de escravos. Uma forma de comércio de escravos que existia desde os tempos antigos na Península Arábica. O profeta Maomé proibia seus seguidores de escravizarem muçulmanos, mas não libertava escravos convertidos. Sua legislação insistia no tratamento humano e dava aos escravos direito contra os senhores opressores. No antigo Islã, os escravos eram recrutados entre prisioneiros de guerra, inclusive mulheres e crianças, e eram obtidos por meio de invasão ou pela compra na Europa Oriental e Meridional, na Ásia Central e na África Central, Oriental e Ocidental. Sob o governo dos califas, o tráfico era rápido. Os escravos serviam a uma variedade de propósitos: agricultura, mineração, uso doméstico e clerical, e também para o serviço militar. E muitas escravas mulheres empregadas como concubinas. Foram dados direitos de esposas. Os homens e as crianças geralmente recebiam treinamento vocacional depois da captura. Por meio da pressão internacional, o tráfico foi amplamente abolido durante o século XIX. Aqui tem uma partezinha para finalizar. Tráfico africano de escravos. O tráfico africano de escravos alcançou seu auge durante o século XVII e XVIII. Várias centenas de milhares de africanos foram transportados através do Atlântico a cada ano para as plantações das colônias europeias nas Américas. Era um comércio triangular, uma típica viagem de três pernas. Partia da Europa para a África Ocidental, carregando cargas de algodão, ferramentas e cada vez mais armas. Essas mercadorias eram trocadas por escravos que eram levados para as Índias Ocidentais e para as colônias do sul da América do Norte. Os navios retornavam para a Europa com a produção colonial, especialmente o açúcar. Gente,
Então vamos finalizar, né, o estudo, né, desse dicionário de história, né, sobre escravidão e sobre escravos, né. Eu agradeço, né, nosso anjinho Miguel por nos cuidar, por nos dar um swell com ondas magníficas no dia de hoje, né, um sol, né. E anjinho Miguel, obrigado. Acredito que essa aula venha ajudar, né, na conquista de novos patamares escolares, mas hoje é essa a nossa aula. Então a próxima aula nós vamos continuar história do Brasil, colonização, a escravidão e o início da catequese. Hoje apenas tiramos uma explicação sobre escravidão, né, e um pouquinho mais, né, abordamos nesse dicionário de história de Oxford, né, uma visão mais ampla, porque, gente, a África é um país riquíssimo. Na África, os europeus aprenderam a medicina, a matemática, e tantas outras coisas. Nós temos as pirâmides do Egito, nós temos o café na Etiópia, nós temos os animais, né? Nós temos o desenvolvimento. As pessoas mais ricas do planeta foram pessoas da África. As pessoas inteligentes foram pessoas da África que deixaram a matemática para nós, né? Tem um osso aí que eu não me lembro o nome agora, que faziam contas há 4, 5 mil anos, né, gente? Então, a África é um país riquíssimo, assim como a América dos nossos índios, né? Nós sabemos muito bem que como viviam os índios, né? E aqui no Brasil eram milhões de índios até os conquistadores começarem, né, a conquistarem. E hoje nós sabemos como que vivem. E no último governo aí, gente, o que fizeram na Amazônia, invadiram terras indígenas, envenenaram rios, envenenaram índios. Tem índios que talvez não tiveram contato com o branco ainda e que foram envenenados, foram assassinados. Então isso daí converte a um crime assim, ó, sabe? Que se nós formos colocar na ponta do papel hoje, só no último governo que foi roubado, subtraído da Amazônia, daria para comprar 3 ou 4 empresas espaciais do Elon Musk, né? E nós sabemos aí também, o nosso país faz fronteira com 10 países. Só não faz fronteira com o Chile, né? E com, né, agora fugiu da memória. Bom, o Brasil só não faz fronteira com 2 países. E a Guiana Francesa tem uma base espacial, gente. Nós temos a melhor base espacial do planeta, que é Alcântara, mas a Guiana Francesa tem uma base espacial, né? E nós sabemos que na Guiana Francesa, aqui, né, do Iapoque para a Guiana Francesa só por barco, porque por terra precisa de visto, né, como se fosse entrar na França, na Europa, e o salário ali é pago em euro, né? Um salário na Guiana Francesa é 1.700 euros, né? Então muitos franceses, muitos que moram lá na Guiana, lá, muitos franceses, eles vêm até o Iapoque, até o Brasil, fazem o seu rancho mensal e voltam. Agora, o brasileiro não pode entrar na Guiana Francesa, a não ser um acordo lá por barco, lá que eles conseguem entrar. Bom, gente, eu vou encerrar, né, esse vídeo aqui, né? Vou agradecer mais uma vez o nosso anjinho Miguel, né, por estar nos cuidando, né? E essa parte da história é uma parte muito pertinente, porque o que foi subtraído no último governo, né? Agora, o que foi subtraído, né, enviado a Portugal e Portugal mandado para a Inglaterra, é um absurdo. Foram toneladas e toneladas e toneladas de ouro. E isso daí é desde a exploração do pau-brasil.
Bom, eu vou encerrar por aqui. Nossa próxima aula, então, vai finalizar a parte da colonização e nós vamos falar sobre a escravidão e o início da catequese, né? Vamos falar sobre escravos índios, escravos negros, a influência do negro e o início da catequese, né? Então, hoje nós vamos finalizar. Hoje nós vamos fazer um brinde aqui, ó, com uma Coca-Cola, né? Muito bem servida aqui, né? Uma Coca-Cola muito bem servida no 4º Distrito Beer aqui, né? Uma Coca-Cola. E eu quero fazer um brinde a vocês. Gente, um brinde a todas as pessoas que lutaram contra o racismo e contra a escravidão no passado. Um brinde a todas as pessoas que lutam contra o racismo, contra a escravidão, contra a opressão, contra a exploração de mão de obra nos dias de hoje. E esse brinde aqui é a todos e a todas que amanhã, né, no figurado, que lutarão no futuro contra a escravidão, a exploração de mão de obra, contra o racismo, contra todo o tipo de preconceito. Então, um brinde a todos aqueles que lutaram, que lutam e que lutarão contra o racismo, o preconceito, a discriminação, a exploração de mão de obra, como vimos no dicionário de 2004, que faz um manifesto à exploração, à escravidão, que pode ser inclusive infantil nos dias de hoje na América do Sul e no Brasil. Então, um brinde a todos que lutam contra esses crimes. Delícia!